No programa desta segunda-feira, nossa entrevistada é a Saudade Azevedo, coordenadora de saúde da região oeste da CESAP. E ainda começaram as aulas na rede estadual de ensino. O prefeito de Natal, Paulinho Freire, faz leitura da mensagem anual e abre os trabalhos na Câmara Municipal lá de Natal. O cenário político já está no ar. Participe do nosso programa, participe aqui do Cenário Político, mande a sua sugestão através do nosso Instagram, @CenárioPolíticoTCM, ou pelo nosso WhatsApp, o 98802-8941. Aqui você pode participar, mandar sua pergunta. A gente vai falar de saúde, de outros assuntos também, que tem a ver com a Secretaria Estadual de Saúde aqui, dessa atuação da Saudade Azevedo na coordenação regional aqui da rede hospitalar, desses atendimentos prestados pela CESAP. Olha, as aulas na rede estadual de ensino começaram nesta segunda-feira em todo o Rio Grande do Norte. São mais de 30 mil estudantes que retornam à sala de aula. As aulas do novo ano letivo na rede estadual de ensino foram iniciadas na manhã desta segunda-feira. Um momento simbólico para os alunos, desde a acolhida até os primeiros conteúdos passados em sala de aula. Hoje é um dia de fazer com que as boas-vindas sejam dadas, mostrar que a escola é a segunda casa dele, mostrar que a escola é um local onde ele vai interagir coletivamente e aprender a viver em sociedade como cidadão de bem. Para os estudantes, cada novo ciclo de aulas tem sua importância. Para alguns, a despedida do fundamental e a espera pela chegada ao ensino médio. Já outros, por sua vez, começam a ficar de olho no Exame Nacional do Ensino Médio, o Enem. Estou muito nervosa, né, porque é um ano novo, conteúdos novos, mas estou esperando, né, focar nos estudos, nota nova de novo, estou feliz. Eu espero que seja um ano muito bom, né, vai ser muita responsabilidade, até porque só tem mais um ano à frente e a gente não sabe o que esperar. São muitos estudos, até porque também eu quero fazer o Enem também. Vou estudar muito esse ano para fazer o próximo ano já, para passar em faculdades futuras como educação física também, que é um sonho meu, que eu faço muitos esportes, e esse ano eu vou estudar muito para conquistar esse meu sonho, que é passar em educação física. A 12ª DIREC conta com cerca de 30 mil alunos e todos eles estão voltando às aulas na manhã desta segunda-feira. A maior parte deles são aqui de Mossoró. A cidade conta sozinha com 52 escolas de ensino estadual. Mauro Maciel, diretor da 12ª DIREC, classificou como positiva a estrutura ofertada pelas escolas aos estudantes, sobretudo os da categoria PCD, e também garantiu a inclusão dos professores recém-chamados do concurso público. Nós temos um projeto pioneiro de acolhimento, onde as nossas escolas, elas recebem esse estudante, conversam com a família. O estudante ele vai à escola semanas antes de iniciar as atividades letivas para conhecer o espaço. Nós teremos aí a expectativa de quase 30 mil estudantes, né, matriculados nas nossas escolas. A 12ª DIREC teve 228 professores convocados. Né? Pelo menos 127 são professores de educação especial. Estamos aguardando que eles tomem posse para poderem ser encaminhados para as nossas unidades de ensino. O Mauro Maciel falando sobre essa retomada das atividades na rede estadual de ensino após o período de carnaval. E olha, informação aí que tem a ver com economia. A Secretaria Estadual de Desenvolvimento Econômico do Rio Grande do Norte, a SEDEC, divulgou uma análise técnica sobre os impactos das recentes mudanças na política tarifária dos Estados Unidos nas exportações brasileiras e especificamente na pauta exportadora aqui do Rio Grande do Norte. Sob a ótica do Rio Grande do Norte, o novo contexto tende a produzir efeitos positivos, especialmente para setores estratégicos da pauta exportadora estadual, como o salineiro e também o de pescado. O setor salineiro potiguar, responsável por uma parcela expressiva da produção nacional de sal marinho, passa a operar em um ambiente tarifário menos adverso do que o verificado durante a escalada protecionista de 2025.
A redução da tarifa média amplia a previsibilidade e comercialmente contribui para a manutenção dos fluxos exportadores, mesmo com a incidência adicional de 15%. E aí, no caso do pescado, o segmento relevante para polos produtivos aqui do estado, a retirada das sobretaxas adicionais reduz distorções abruptas de preço e melhora as condições de competitividade no mercado norte-americano, embora o adicional de 15% ainda represente aí um custo relevante. O novo cenário amplia as possibilidades de reinserção, de consolidação e de celebração de contratos internacionais de médio e de longo prazo. Essa informação aí divulgada pela Secretaria Estadual de Desenvolvimento Econômico acerca aí dessa polêmica internacional envolvendo esse tarifaço, da retirada, da inclusão dos 15%, toda essa discussão. Mas agora a gente vai falar de saúde regional. Eu já estou aqui com a coordenadora da Secretaria Estadual de Saúde da região oeste aqui do Rio Grande do Norte, a Saudade Azevedo. E a Saudade vai conversar com a gente também sobre esse panorama que envolve a saúde. E a gente teve uma novidade, Saudade, que foi o programa Tem Especialistas, com a Carreta da Saúde instalada aqui em Mossoró, a visita da governadora Fátima Bezerra. E o que é que representa essa vinda da carreta e quais são os serviços que são ofertados a partir agora dessa carreta, desse serviço móvel ali, lá na Estação das Artes. Boa noite, bem-vindo ao cenário político. Obrigada, boa noite, Natália, boa noite a todos que nos assistem, né? Primeiro eu quero lhe parabenizar, né, a estreia você na bancada do cenário político, parabenizar, desejar muito boa sorte. E agradecer pelo convite, né? Eu nem me toquei que a estreia era comigo, né? Quando eu estava vindo para cá, Evandro que falou, eu não. Não, mas é isso. Voltando aí para a sua pergunta, esse é um programa do Ministério da Saúde, agora tem especialistas. Hoje, no Brasil, nós temos 47 carretas. Dessas 47, 37... elas são da saúde da mulher, porque eles dividiram isso em três tipos de carreira, em 3 tipologias, como eles chamam. A carreta que faz exames, que tomografia e ultra. A da saúde da mulher, que vê a mulher como um todo, né, na prevenção do câncer do colo do útero. E a carreta da oftalmologia, com as cirurgias de catarata. No Rio Grande do Norte, a gente tem 2 carretas. Uma aqui em Mossoró, que já vinha de Parnamirim, e outra que está no Seridó, lá em Santa Cruz, fazendo cirurgias oftalmológicas. Então, a carreta, a ideia do Ministério é que até o final do ano de 2026, a gente tenha 150 carretas espalhadas pelo Brasil afora. E aí, Natália, ela vem de forma complementar, né? Os serviços já existem nos municípios, mas ela vem para ajudar, para colaborar, para diminuir ou minimizar as filas de espera de alguns serviços. Ela tem mamografia, ela tem ultrassom mamária, ela tem as colposcopias e se a gente tiver demanda, a gente vai ter também as punções de mama. E aí, em relação a essa proposta do Ministério da Saúde, né, agora tem especialista, há uma dificuldade de acesso a algumas especialidades médicas, então a carreta ela vem também nessa ideia, nessa proposta de facilitar esse acesso da população? Também. As carretas, elas têm nesses 3 modelos que eu falei para você, mas existem outros programas do Ministério, como os Mais Médicos, né? Os Mais Médicos Especialistas, que tem um projeto que tem mais de 30 médicos só aqui no nosso território, né? Prestando serviços, pagos inclusive pelo Ministério da Saúde, dentro de vários serviços, para dar essa garantia, porque algumas especialidades realmente existe muita dificuldade de ter esses especialistas dentro do território. São especialidades que elas têm as suas peculiaridades e aí as dificuldades são muitas e os vários projetos do Ministério do Agora Tem Especialistas, eu acho que vai trazer uma qualidade muito maior e um tempo oportuno. Né? Você imagine que eu pegar um paciente aqui, vou dar um exemplo aqui para você. O Hospital da Mulher, essa semana passada, ele fez uma cirurgia de uma criança com 1,4 kg, né, prematura com 1,4 kg. Você imagina que em outro momento, nós encaminharíamos essa criança para o Varela Santiago ou para o Santa Catarina. Então, olha o tempo, né? Olha o tempo que essa criança ganhou e a expectativa de vida que essa criança teve.
né? Então, ele vem para somar, né? O programa, ele soma esforços. E aí, como a senhora falou, em relação a esse trabalho da saúde da mulher, né? Existe uma dificuldade, existe um déficit, digamos assim, em relação a essa especialidade especificamente, ou alguma dificuldade de acesso a esses tipos de exames ofertados na carreta? Existe, alguns sim, outros nem tanto. O que é que acontece? A carreta, ela vem para fazer o cuidado integral. Então, muitas vezes eu faço uma ultramamária num lugar X, vou fazer minha mamografia no lugar Y e vou fazer minha consulta em um terceiro lugar. Então, a carreta, ela vem exatamente para prestar esse serviço de forma contínua. Eu vou lá na carreta, vou fazer uma consulta se eu precisar, vou fazer a mamografia, vou fazer a ultra, vou fazer a punção, vou fazer tudo naquele lugar. Então, ela vem para garantir o cuidado integral dessa paciente, né? E aí, com isso, a gente consegue ter um maior cuidado com essa mulher na questão do câncer de mama, no diagnóstico precoce, a palavra era essa que eu estava tentando me lembrar, no diagnóstico precoce do câncer de mama, do câncer de colo do útero. Após reforma, a Unidade de Educação Infantil Noemi Borges é entregue para a população do bairro Dom Jaime Câmara, aqui em Mossoró. Com foco no ensino da primeira infância, a Unidade de Educação Infantil Noemi Borges, situada no bairro Dom Jaime Câmara, em Mossoró, passou por uma reforma que era solicitada há anos pelos professores e pais de alunos. A diretora da UEI, Jaicleide Araújo, falou sobre a alegria em receber a escola reformada. É uma oportunidade imensa, ter uma unidade nova no bairro, né? Com climatização, fardamentos, kit escolar, moletom, tênis, bolsa, tudo novo, né? É uma escola de primeiro mundo. O prefeito Alisson Bezerra e várias outras autoridades estiveram presentes na escola, ou melhor, na UEI Noemi Borges, no bairro Dom Jaime Câmara. Essa unidade escolar passou por uma grande reforma, o que vai beneficiar mais de 200 crianças da comunidade. Nesses 5 anos nós estamos à frente da Prefeitura de Mossoró, nós tivemos a oportunidade de transformar a vida de milhares de crianças, como essas crianças que estavam aqui nessa comunidade, que não tinham local digno. E hoje está a creche totalmente reformada, nova, está com ar-condicionado na sala de aula, entregamos agora material, mochila, viu o depoimento aqui da nossa diretora, ela que está desde o início, ela que viu e se impactou com a creche no primeiro momento, nosso vereador Tony Cabelos, que viu a necessidade aqui, que está aqui na comunidade. Então, assim, a gente está tendo a sensibilidade de ouvir e de entregar e resolver. O secretário municipal de Educação, Leonardo Dantas, informou que ainda existem vagas na UEI, que no total são 234 vagas. Nós estamos entregando dentro do programa Mossoró Cidade da Educação uma UEI completamente revitalizada, toda reformada e, muito importante, toda acessível, né? Para que realmente os nossos alunos tenham total acesso. Cíntia Nahara, mãe de uma aluna com transtorno do espectro autismo, disse que foi a melhor escolha que fez para sua filha. Minha filha é autista, suporte 2, tem mais uma barreira bastante para mim, mas a escola mais estruturada, os professores são ótimos, principalmente ela que necessita bastante sobre o atendimento de tudo. Eu sou muito grata, porque tem muitas mães que ainda estão procurando vaga, mas minha filha foi aceita na hora aqui. Aí, a inauguração da unidade de educação infantil aqui em Mossoró, contemplando também esse assunto, né, esse início também de ano letivo da rede municipal que já começou, mas houve essa entrega nesta segunda-feira aqui em Mossoró. Agora a gente retoma o assunto sobre saúde e eu vou aqui já passar algumas perguntas, Saudade. Tem vários assuntos para a gente tratar aqui que envolve essa coordenação regional que Saudade executa aqui e a gente vai trazer algumas perguntas. Tem uma pergunta aqui que é do Gledson. Ele pergunta, Saudade, se o município de Mossoró tem alguma contrapartida para o Hospital Tarcísio Maia e para o Hospital Rafael Fernandes. É a pergunta do Gledson. Não, o Hospital Tarcísio Maia e
o Hospital Rafael Fernandes, bem como o Hospital da Mulher, eles são 100% custeados pelo Estado do Rio Grande do Norte, obviamente com algumas contrapartidas do governo federal, mas todos com custeio próprio. E aí, eu já quero falar secretária, mas a Saudade já ocupou a Secretaria Municipal de Saúde, mas como coordenadora também esse status de secretária, assim, né, aqui na região, que a gente sabe que as demandas aqui, a rede hospitalar daqui tem essa necessidade e a Saudade ocupa muito bem esse papel. Vamos lá. Secretária, falando agora de uma pergunta aqui do Freire, ele quer perguntar se com a abertura do Hospital Municipal, se houve algum impacto para o Tarcísio Maia, se diminuiu a demanda hoje existente no Hospital Regional? Não houve, com a abertura do Hospital Municipal, né, que antes seria uma policlínica e hoje é o Hospital Municipal, ele não teve impacto nenhum, até porque ele é um hospital de porta fechada, é um hospital que hoje está fazendo algumas cirurgias eletivas, com demanda já agendada. Então, assim, o impacto na porta do Tarcísio Maia é zero. O Tarcísio Maia continua sendo, com seus mais de 190 leitos, ele continua sendo o maior hospital da região, segunda, sexta e oitava, um hospital extremamente importante, apesar de todas as suas dificuldades. É um hospital extremamente importante para o território, é um hospital que, por dia, atende, em média, 100 pessoas, né? Tem 29 leitos de UTI, tem 5 leitos de semi-intensiva, tem 2 leitos de sala vermelha. Está passando hoje, antes que perguntem, eu já vou adiantar, está passando por uma reforma. Eu ia perguntar sobre a reforma, inclusive. Está passando por uma reforma, você poderia me perguntar agora, mas não terminou ainda a reforma? Não, porque nós tivemos problemas anteriormente com a empresa. Essa empresa ela foi substituída, a reforma está de vento em popa, porém, é muito difícil fazer uma reforma com o hospital funcionando. É muito difícil fazer uma reforma no Tarcísio Maia, onde 100% da capacidade dele está ocupada. Muito pelo contrário, às vezes a gente ultrapassa a capacidade instalada quando a gente forma corredor. Né? O Tarcísio Maia constantemente tem formação de corredor, porque a gente não tem aonde colocar esses pacientes, porque mais de 70 municípios vêm para dentro do Tarcísio Maia. Então, a gente dividiu essa reforma em algumas etapas. A primeira etapa está sendo concluída agora, nós temos já a CAF entregue. A antiga pediatria, que não será mais pediatria, ela está pronta, ela será entregue, talvez a gente está esperando só a parte da rede de gases, né? A gente tem a nutrição, que está quase no finalzinho, então são alguns detalhes, mas a gente começa agora, em março, corajosamente, com a reforma do pronto-socorro, com ele funcionando. Vai haver transferência de serviço? Vai haver transferência. Quando tudo tiver concluído, nós vamos ganhar mais de 30 leitos, novos leitos. Mas, enquanto isso, essa parte que está sendo reformada, onde era pediatria, nós vamos fazer o pronto-socorro por partes. A gente vai tirar o repouso masculino, leva para lá, reforma o repouso masculino. Volta o masculino, leva o feminino, faz a reforma no feminino, volta o feminino. Porque só onde hoje é o politrauma, eles vão ficar com 12 leitos. Eu só tenho 3 hoje. Vamos ficar com 12 leitos, fora 3 leitos específicos só para AVC. Então, assim, vai ser outro hospital, vai ficar com outra cara. Depois de 40 anos de Tarcísio Maia, ele realmente vai ganhar uma reforma muito legal, muito bacana e que vai garantir uma assistência importante para os pacientes, porque não é só... a gente tem que pensar também na ambiência. Um ambiente tranquilo, um ambiente calmo, um ambiente climatizado, né? Numa cidade como Mossoró, é muito importante para o tratamento, para o acolhimento, para a segurança desse cidadão. E aí eu tenho aqui algumas participações, Saudade. A Lidiane Melo parabeniza pelo trabalho também. Essa resposta que a senhora acabou de dar responde ao Gerson Nóbrega, que pergunta sobre esse quantitativo de leitos aí no hospital de UTI, no Hospital Regional Tarcísio Maia. Está aí a resposta atendida. E aí, muita pergunta aqui sobre essas demandas, né? Eu acredito que existem muitas questões que envolvem toda essa rede hospitalar. O Hospital Tarcísio Maia é o de maior demanda, acaba tendo também muito mais dúvidas da população. Tem uma pergunta aqui do Luiz Aires, ele pergunta
sobre a transferência de pacientes dessa regulação, digamos assim, da UPA para o Tarcísio Maia. Como é que vem sendo feito esse trabalho? Como é que vocês vêm articulando essa regulação? Ela tem funcionado? Existe uma central de regulação do município de Mossoró. Essa central, ela tem a gestão e a gerência municipal, né? E aí, os leitos, eles têm acesso, eles conseguem ver quando o paciente está internado e conseguem ver quando o paciente tem alta, para que aquele leito fique livre para vir outra pessoa. O que acontece? Muitas vezes acontece que a demanda é sempre maior do que a oferta. Os pacientes do Hospital Regional Tarcísio Maia são geralmente pacientes extremamente complexos. São pacientes graves que demandam um tempo muito maior do que realmente é que a gente gostaria, né? A gente gostaria de ter uma rotatividade maior para atender todo mundo. A gente não consegue. Então, a central ela é municipal, mas a disponibilidade dos leitos é dos hospitais do entorno, tanto Mossoró, quanto Açu, quanto Rafael. Enfim, todos esses leitos são disponibilizados para essa central quando tem vaga. Só para você ter uma ideia, nós tivemos um paciente, além dos muitos que nós temos lá, mas assim, me chamou muita atenção esse paciente, que ele passou 444 dias internado no Tarcísio Maia. Ele passou mais de 1 ano internado no Tarcísio Maia. E para tinha família? Tinha família, mas a família não queria sair do Tarcísio Maia. Então, para hospitalizar esse paciente, não é assim, você está de alta, vá para casa. É muito complexo, porque envolve atenção primária, envolve serviço domiciliar, às vezes envolve um home care, enfim. Então, não é só, está de alta, vá para casa, tchau, foi... Não. Então, a gente também tem que ter esse cuidado com esse paciente, né? Não é só, depois que está alta, não tem obrigação. Não, a gente tem obrigação porque nós somos uma rede. Não importa em que nível de atenção eu esteja, mas como rede, a gente precisa se preocupar com esse paciente. E aí foi luta para a gente conseguir dar alta a esse cidadão e ele voltar para casa e ter os cuidados dele no território a qual ele pertence, que ele precisa ter o cuidado lá no território, e não mais uma internação hospitalar. E aí, em relação a essa rede, né? A senhora falou em quantitativo de leitos, nessa assistência que é prestada também através de outros hospitais regionais. A gente tem outros hospitais regionais importantes em cidades polo, a exemplo de Açu, ao Hospital de Pau dos Ferros. Isso. Como é que vem sendo feita essa articulação para esses hospitais conseguirem atender essa demanda e muitas situações não precisarem ser encaminhadas aqui para o Hospital Tarcísio Maia? A gente já tem alguns serviços funcionando. Só para você entender, o Hospital de Apodi atendeu no ano de 2025 46 mil pessoas. Foram 46 mil atendimentos, mais de 1.000 cirurgias. Isso repercutiu diretamente no Carnaval. Que em 2025 nós tivemos 800 atendimentos no Tarcísio em 4 dias. E esse ano a gente teve um pouco mais de 400. Então isso significa que o entorno tem funcionado. Agora, as necessidades da população todos os dias aumentam. Você tem uma população longeva, que antigamente uma pessoa morria aos 30, 40, 50 anos, hoje a pessoa vai até 100 anos, 80 anos, 90 anos. Então, as necessidades dessas pessoas, cada dia que passa, vão aumentando. Então, não tem... a saúde, ela não tem preço, mas ela tem um custo. Né? E como custo, a gente tem também as nossas limitações, as nossas dificuldades, né? Enquanto rede. Seria maravilhoso que aqueles 80% da atenção primária realmente ficasse na atenção primária. Mas a gente não consegue com que fique, e isso superlota o Tarcísio, o Rafael, o Hospital de Açu, o Hospital de Pau dos Ferros, e por aí os hospitais municipais, né? E por aí vai. Então, é muito complexo falar de saúde, não é simples, não é uma conta matemática fácil. E é muito complicado falar de saúde. A gente precisa entender um contexto muito grande para a gente poder entender os fluxos dos serviços. É importante que a população também compreenda, né, esses fluxos de serviços, as responsabilidades atribuídas a cada ente também, para que questões específicas sejam direcionadas para os hospitais específicos, unidades específicas, né, para assim a população também conseguir ser atendida de acordo com a necessidade, né? Olha, depois do adiamento na semana passada, a Câmara Municipal de Natal realizou nesta segunda-feira a sessão solene que marcou o início oficial dos trabalhos legislativos de 2026. O prefeito Paulinho Freire, do União Brasil,
Participou da solenidade e fez a leitura da mensagem anual, destacando prioridades da gestão e anunciando obras estruturantes para a capital. O prefeito de Natal, Paulinho Freire, realizou nesta segunda-feira a leitura da mensagem anual à Câmara Municipal. A solenidade estava prevista para a última quinta-feira, mas foi adiada após o prefeito ser hospitalizado com um quadro de virose. Em seu discurso, o prefeito de Natal, Paulinho Freire, destacou os principais pontos do seu primeiro ano de mandato e anunciou os investimentos que serão realizados ao longo de 2026. Entre eles está a entrega do Hospital Municipal de Natal para maio ainda deste ano e a execução do projeto Via Mangue, que promete ligar a ponte Newton Navarro à ponte de Igapó, na zona norte de Natal. Para ser o primeiro ano, muita coisa foi realizada. Em todas as áreas, educação, saúde, assistência, na infraestrutura da cidade, né? E nós vamos anunciar hoje várias obras que nós vamos iniciar a partir deste ano. Nós conseguimos o Finisa e através do Finisa nós vamos fazer várias obras. Obras estruturantes em ruas que alagam, como a Solange Nunes, como a Caubi Barroca, que são alagamentos históricos que existem dentro de Natal. Vamos continuar com o trabalho de prevenção que nós temos feito e que deu muito resultado, né? Uma chuva de 100 milímetros, apenas uma lagoa transbordou, pavimentação de várias ruas nas 4 regiões da cidade, a cidade social, que já vai ser dado a ordem de serviço, a cidade do esporte em Cidade Nova também, que nós vamos começar essa obra, a Jerônimo Câmara, que é uma obra que vem já há mais de 10 anos, nós vamos também iniciar. O prefeito também afirmou que o município vai manter o funcionamento do mercado da Ridinha enquanto trabalha no processo de concessão do equipamento. Já foi autorizado, ele vai continuar aberto. Isso não impede da gente estar trabalhando a concessão e a PPP, mas ele vai continuar aberto, sim. É um mercado de um porte muito bonito para a nossa cidade, turístico, né? E a gente não poderia fechar. O que houve anteriormente foi que a gente estava terminando a obra, né? E a obra ainda falta poucas coisas para fazer, mas mesmo com essas poucas coisas que faltam para fazer, dá para continuar aberto e tranquiliza de uma vez por todas os permissionários. A sessão marca a retomada dos trabalhos no Legislativo Municipal em meio a um cenário político movimentado. A Câmara também deve analisar nos próximos dias o segundo processo de cassação da vereadora Brisa Braque, do PT, caso que tem gerado repercussão e pode impactar a composição da casa. O processo deve ser encerrado no dia 4 de março. Foi criada uma comissão especial, que essa comissão especial vai chegar com tudo que foi dialogado durante esses 2 meses para que o plenário, que é soberano, decidir o resultado do que vai ser apresentado logo mais. Enquanto Brisa nega irregularidades e afirma que vai apresentar defesa no plenário, parlamentares também se posicionaram sobre o caso, entre elas a vereadora Samanda Alves, do PT. O processo do caso da vereadora Brisa encerra dia 4 e a gente espera que seja um capítulo do passado desta casa, que a gente reinicie os trabalhos, né, trazendo para o centro do debate temas de interesse do povo de Natal, como os problemas, né, que atingem a população, aflige há anos que não tem solução. Então, é nisso que a gente deve se concentrar, essa casa aqui, esse poder legislativo, em defender e em cuidar do povo de Natal. Deve ser nossa prioridade. A gente espera, mais uma vez, que seja um processo que traga justiça, né? Muito tempo eu venho denunciando que o nosso mandato sofre um processo de perseguição política aqui dentro da Câmara, isso se confirma cada vez mais. Nesse último período, inclusive, teve a manifestação do Ministério Público sobre o nosso caso, arquivando parcialmente a denúncia que foi feita no Ministério Público. E esse segundo processo é mais um processo com muito atropelo. Para quem está acompanhando de casa ter ideia, nem eu mesma fui ouvida nesse segundo processo com o meu depoimento como testemunha. Então, a gente tem uma casa que tem se acelerado o processo com muita preocupação quanto ao prazo, mas que tem sim dado várias questões de cerceamento do direito de defesa. Inclusive, quando a gente requereu a FUNCART os documentos das emendas de todos os vereadores, e a FUNCART negou esse documento, e é uma prerrogativa da Câmara solicitar documentos à Prefeitura, até porque a Câmara, o Legislativo, tem a tarefa de fiscalizar o Executivo. Tá aí a fala da vereadora Brisa, ainda nesse processo que
vai a plenário, vamos discutir aí a cassação ou não. A gente vai acompanhar também essa situação lá em Natal. Mas vamos voltar aqui para a nossa conversa com a Saudade Azevedo. Aqui é a Jane Azevedo, que manda os parabéns para a Saudade pelo trabalho, diz que é um excelente profissional. Também quem é que manda essa mensagem aqui é o Alan, que ele é agente de saúde também, e diz que sente saudade da secretária, lá na Secretaria de Saúde. O Nonato e a Edilene no Van Rosado, também tem o Sargento Niel e a Anitta, que participa, que manda um abraço também a Leidinha, lá do bairro Boa Vista, que participa aqui também do programa. Então, a gente tem as participações e vamos trazendo aqui essa contribuição da Saudade e sobre essas dúvidas que muita gente tem sobre os hospitais regionais, o funcionamento da saúde aqui no âmbito regional da saúde através da Secretaria Estadual de Saúde. Saudade, falando sobre a carreta, voltando a falar sobre esse assunto da carreta, há uma pergunta aqui do Alexandre, que ele faz a seguinte pergunta, que a carreta hoje ela oferece um serviço móvel, um serviço que vai estar aqui em Mossoró durante um período, né? Mas existe alguma forma desse serviço ser ofertado de forma permanente, de ter essa oferta de especialistas de forma permanente para atender a população? Olha, Alexandre, os municípios têm convênios com clínicas privadas e tem na própria rede mastologistas, mamografia, ultrassonografias, colposcopias. Essa carreta é um reforço. Essa carreta é um reforço para ajudar nas demandas dos municípios. Então, são serviços que, por exemplo, vamos falar de Mossoró, são serviços que já existem no município de Mossoró e a carreta vem para dar um reforço. Só Mossoró? Não. Mossoró e mais 13 municípios que compõem a 2ª região de saúde. Queria fazer 2 ressalvas. A primeira é que a carreta ela vai ficar de segunda a sábado, de segunda a sexta, de 8 às 17, e no sábado, de 8 às 12. Ela ficará aqui durante 30 dias, né? Ela termina dia 20 de março, né? 20 de fevereiro a 20 de março. Ela vai para outro município e aí ela vai ficar alternando e volta em algum outro momento para cá. Porque essa carreta, o Ministério liberou para que ela ficasse em definitivo na região, no Rio Grande do Norte. Então, a gente tem esse atendimento, é um plus. Os municípios, normalmente, todos os municípios têm serviço, seja próprio, seja contratado, ou seja os dois, para esse tipo de atendimento. E eu queria fazer uma ressalva lá da regulação, dizendo o seguinte, que a central de todos esses leitos de UTI estão disponibilizados à central de regulação. Antes dessa gestão da professora Fátima, nós tínhamos 9 leitos de UTI em Mossoró. Hoje, só o Tarcísio tem 29. Nós temos mais de 50 leitos de UTI dentro do território do município estadual, sem contar com os contratados. Para além disso, a gente tem mais 10 em Açu e 10 em Pau dos Ferros. Então, a gente teve um aumento considerável do número de leitos de UTI, todos esses à disposição da Central de Regulação do município de Mossoró, certo? É só para deixar claro. Fora também uma entrega maravilhosa, que é o equipamento do Hospital da Mulher. Já fez mais de 55 mil atendimentos, já fez mais de 2.000 cirurgias nesse período, porque ele foi abrindo gradativamente. Então, o Hospital da Mulher é um grande ganho para o território e a gente precisa valorizar, né, esses serviços que chegam e que trazem qualidade, que trazem ambiência e que trazem bons resultados. E aí, justamente sobre o Hospital da Mulher, eu queria tratar também agora que o Hospital da Mulher é um hospital que ele foi paulatinamente abrindo serviços, né? A gente citou realmente, noticiou essa cirurgia em uma criança recém-nascida com 1,4 kg, que de fato chamou a atenção por ser uma cirurgia muito minuciosa, né? A gente entrevistou a médica responsável pela cirurgia. E existe perspectiva de ampliação de mais serviços que possam... O que é que o Hospital da Mulher tem como projeção para 2026, né? O que é que o Hospital da Mulher pode ofertar ainda, trazendo essa perspectiva da ampliação de serviços? E aí, antes de mandar a pergunta aqui para a Saudade, só corrigir aqui o Niel do Sumaré, Dita, viu? Dita lá no Sumaré, junto com o Niel, que assistem todos os dias, o Sargento Niel. Obrigada aí pela audiência. Então, Saudade,
Em relação a essas projeções para o Hospital da Mulher em 2026, o que é que se pensa, como é que a coordenação está articulando aí esses trabalhos? O Hospital da Mulher, ele tem uma capacidade ainda maior do que o que ele oferta hoje. Como você sabe, teve um concurso público. Esse concurso, gradativamente, as pessoas estão sendo chamadas. Eu recebi muitas perguntas aqui sobre o concurso no meu privado. Foram chamadas mais de 1.500 pessoas. E essas 1.500 pessoas ou foi vacância ou foi substituição. Mas existe uma perspectiva de até o final do ano, mais pessoas serem chamadas, mas isso está sendo discutido com os órgãos de controle. E aí, o Hospital da Mulher, ele vai abrir alguns serviços a mais, como, por exemplo, a gente tem um mamógrafo, a gente vai estar esperando a pessoa que vai ser chamada do concurso para realizar mamografias. A gente tem vários procedimentos e vários serviços que a gente pode ofertar e que aí a gente está aguardando essa chamada para que a gente amplie mais ainda esse serviço. A gente tem um projeto, uma proposta de levar a pediatria para a APAMIM e deixar o Hospital da Mulher 100% ginecologia e obstetrícia, que era o projeto inicial. O projeto inicial era ginecologia e obstetrícia. Então, nós levaríamos a pediatria e, com isso, a gente ampliaria mais leitos para que a gente possa atender essa mulher, essa gestante, essa mulher que tem aí as suas necessidades para serem atendidas. Então, a gente tem várias propostas, vários projetos para ampliar o serviço do Hospital da Mulher. E aí, trazendo ainda sobre esse atendimento nos hospitais regionais, essa saúde regional aqui, a gente falou sobre os hospitais que, além de Mossoró, né, a exemplo de Apodi, como a senhora mencionou, falou sobre Pau dos Ferros, hospitais que também atendem e complementam essa rede de assistência. Mas hoje, vamos falar assim, antes de encerrar o programa, hoje qual é a maior dificuldade, o maior desafio a ser superado pela saúde regional? É financiamento? É atendimento através desse suporte maior de mão de obra? O que é que hoje é o maior desafio da saúde regional hoje? Profissionais para atender a população, a gente sabe dos limites do Estado em relação à convocação de profissionais, ou é financiamento? É um combo. Eu diria que é um combo. A gente tem a questão do financiamento, sim. A gente tem o déficit de pessoal também, né? E a gente tem a questão dos atendimentos, porque a gente, por exemplo, 33% do atendimento do Tarcísio Maia é clínica médica. São pacientes que nem têm perfil do Tarcísio, mas estão dentro do Tarcísio. Porque, às vezes, a gente tem, em alguns locais, em alguns lugares, em alguns municípios, uma atenção primária deficitária. Então, se eu conseguisse fazer promoção, se eu conseguisse fazer prevenção, talvez a gente pudesse ter mais saúde, menos pacientes internados, menos pacientes diabéticos, hipertensos, descontrolados. Eu estou dando aqui um exemplo para explicar para você que é um combo, né? Tem a questão do subfinanciamento, que ainda precisa ser revista as tabelas do SUS. Você tem uma cirurgia de vesícula que custa R$200, né? Então, o Estado já fez uma tabela própria exatamente para diminuir isso aí, mas a gente tem um custo, tem que pagar. Então, eu diria a você que é um combo. A gente tem o financiamento, a gente tem os recursos humanos e, às vezes, a gente tem as falhas no próprio sistema municipal, estadual e federal. Eu agradeço a coordenadora da saúde na região oeste do Rio Grande do Norte, Saudade Azevedo, que atendeu aqui ao pedido para participar do programa Cenário Político, trazendo esses esclarecimentos, trazendo todas essas questões que envolvem aí a saúde aqui na nossa região. Obrigada, Saudade, pela participação. E se quiser deixar mais uma mensagem ao final aqui do programa. Não, eu que agradeço, né? Dizer às pessoas que a carreta está lá à disposição até 20 de março. São 60 pessoas por dia, 60 usuários por dia. E que se você for chamado, que você for convocado, não deixe de ir, não deixe de comparecer. É extremamente importante.
Hoje de manhã nós tínhamos 30 pessoas agendadas, só fizemos 20, porque 10 faltaram. Isso é muito ruim, né? Porque você perde o exame, mas você também tira a oportunidade de outra pessoa que queria estar naquele dia, naquele momento, que poderia estar lá. Então, é pedir às pessoas que realmente, se fez o agendamento, compareça, porque nós vamos ficar esses 20 dias lá atendendo todo mundo e não tem demanda aberta. A demanda é agendada via unidade de saúde. Obrigada, Saudade Azevedo, pela entrevista. O cenário político desta segunda-feira termina aqui. A você agradeço pela audiência. Vamos estar juntos aqui nessa condução do cenário político. A partir desta segunda-feira, eu conto com sua audiência todos os dias. Até amanhã. Tchau, tchau.